pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo, hoje nós vamos falar sobre o universo. Essa imensidão escura, né? Essa imensidão no céu que é tão estudada, que tem tantos mistérios e que até hoje nós não conseguimos chegar a uma certeza, né, de tudo que existe ali naquela imensidão. Então, olha só, a cosmologia é o estudo da origem da evolução do universo. Como que teria surgido o universo, né? Nós já vimos que existem várias formas e linhas de pensamento acerca da formação do universo. A cosmologia ela também vai estudar a forma como os antepassados faziam, utilizando o universo para quê? Para caçar, para pescar, para saber o momento bom de colher, de plantar, né? Também o universo é muito utilizado misticamente, né? Alguns religiosos acreditam que forças venham do universo que consigam fazer algumas modificações na energia, né, do corpo de algumas pessoas. Então, assim, o céu, o universo, ele é estudado desde sempre, né? Desde os povos antigos já tinham essa curiosidade de olhar para aquela imensidão, né? Ver aqueles pontos brilhantes e quererem saber do que se tratava. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos muitos anos, né? A astronomia também, que é a ciência que vai estudar os astros, que vai estudar os tipos, o que tem ali no céu? São estrelas, são galáxias, são planetas? O que tem ali, né? Então, os astrônomos, com o passar dos milênios, com o passar das gerações, eles foram fazendo o quê? Eles foram analisando o céu. Só que a olho nu é limitado, né? A olho nu nós conseguimos ver pouca coisa do universo. Então, com o passar do tempo, foram criando instrumentos, então, né, com lentes de aproximação, com lentes de aumento, que aí foi possível, então, observar mais claramente, mais nitidamente, né, o que tinha lá no universo, e aí foi possível, então, ver que haviam planetas que eram diferentes de estrelas, diferentes de corpos celestes, diferentes de pedras, né, meteoros e meteoritos, que ficam soltos, vagando, então, no universo. E aí tudo isso levou à descoberta de que existe um sistema solar. O que seria o sistema solar? No nosso sistema solar, nós temos uma grande estrela principal, que é o Sol, né? Que nos fornece luz e calor. E a gente já sabe que sem esse Sol, sem essa luz e esse calor, a vida no planeta não seria possível, pelo menos não essa vida conhecida, né, que nós temos. Por quê? Porque nós sabemos que as plantas, elas são a base da cadeia alimentar, elas são produtoras, elas produzem o seu próprio alimento. E a partir delas, todos os outros indivíduos vão se alimentando. E elas precisam do sol para quê? Para fazer a fotossíntese, e aí com isso elas produzem a sua própria fonte de energia. Então, o Sol é a estrela guia, né? É a estrela principal do nosso sistema solar, e com isso foi possível ver que existiam planetas que orbitavam ao redor desse Sol, e, consequentemente, eles vão utilizar os recursos fornecidos pelo Sol. E aí, com isso, alguns planetas são mais frios, outros planetas são mais quentes. Então, aqueles planetas que são mais próximos do Sol, né, são mais quentes, têm uma temperatura maior. Aqueles planetas mais distantes do Sol são planetas mais frios. Por que o planeta Terra está na posição adequada? Porque ele está distante, não tão próximo, e não tão distante do Sol, ou seja, ele consegue receber a luz e o calor necessários para poder manter essa vida na Terra. Se fosse um pouquinho mais longe, o que ia acontecer? Ia ficar muito frio, e aí a gente não conseguiria ter essa vida que nós conhecemos. Se ficasse muito perto também, ficaria muito quente, e nós não conseguiríamos manter então a vida como ela é. Só que é o seguinte, como todas as coisas, se a gente fosse medir saindo daqui da Terra para o universo, nós saberíamos o quê?
que seria muito longe, seria muito distante. Então, nós não conseguiríamos medir em metros, né? Fazer a medição como nós fazemos de proximidade, de coisas mais próximas ou não. Então, as unidades de distância, né, que nós vamos utilizar para astronomia, vai ser o quê? Vai ser a unidade astronômica, que a gente chama de UA, ou o ano-luz, que provavelmente é o mais conhecido por todos, né? Todos nós já ouvimos falar do ano-luz, e o parsec, que é uma outra unidade também, que é utilizada para a gente fazer essa medição de espaço, de tempo ou distância. Então, para a gente entender um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais, vamos assistir juntos? O ano-luz é uma medida de comprimento que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Se nós pesquisarmos na internet, vamos achar que um ano-luz corresponde a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Mas como chegamos nesse valor? A luz viaja a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Já um ano equivale a 365 dias. Se um ano-luz representa o percurso da luz em um ano, temos 9,5 trilhões de quilômetros percorridos pela luz em um ano. Voltando àqueles exemplos que eu dei no início, se quisermos saber a distância da nebulosa de Órion, basta multiplicarmos a sua distância, ou seja, 1.500 anos-luz, vezes 9,5 trilhões de quilômetros, e assim para todos os outros corpos celestes que utilizem desta unidade. Este é o anos-luz. Esse é um novo projeto do Ciência e Astronomia. O ano-luz pode parecer uma medida de tempo, mas é uma das formas mais usuais que a astronomia tem de medir as distâncias. Como a velocidade da luz é considerada constante, o tempo em que ela percorre um determinado comprimento define uma dada distância. Podemos falar também em horas-luz, minutos-luz, segundos-luz. A luz que vem do Sol leva perto de 8 minutos e meio para chegar até nós. Por isso, dizemos que o Sol está a cerca de 8 minutos e meio luz da Terra, o que equivale a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A luz que vem do Sol, depois de refletir na superfície do nosso satélite natural, chega até nós em pouco mais de um segundo. Quando olhamos a Lua, estamos vendo uma imagem com pouco mais de um segundo de atraso. O valor utilizado atualmente como referência para a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso seria suficiente para dar cerca de 7 voltas e meia em torno do equador da Terra em um segundo. Com essa velocidade, a luz percorre em um ano algo em torno de 9,5 trilhões de quilômetros. Eis aí o ano-luz. Os números são impressionantes. A gente fica se perguntando como os cientistas chegaram a eles. Foram vários os caminhos percorridos e alguns deles astronômicos. Em meados do século XVII, o astrônomo Olaus Rømer acompanhava os movimentos do satélite Io, uma das luas do maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Ele percebeu que o tempo em que Io desaparecia ou ficava eclipsado por Júpiter variava, dependendo da distância em relação à Terra. Quando a Terra ficava mais perto, o tempo que Io permanecia oculto era menor, e quando estava mais distante, o tempo de eclipse era relativamente maior. O intervalo de tempo para a ocorrência dos eclipses não deveria variar. O que mudava era a distância da Terra em relação a Júpiter. O tempo que a luz demorava para andar essa distância foi obtido por Rømer e estima-se, usando seus dados, um valor superior a 200 mil quilômetros por segundo
para a velocidade da luz, que é inferior ao valor atual. Muitos afirmavam na época que a velocidade da luz era infinita, e esse experimento colaborou para argumentar contra isso. Outras determinações da velocidade da luz ocorreram com o tempo. Hoje, aplicando novas técnicas como as que usam lasers e interferômetros, a precisão aumentou muito. Agora dizemos, por exemplo, que Betelgeuse, a mais brilhante estrela da constelação de Órion, onde estão as Três Marias, está a cerca de 500 anos-luz de nós. Essa luz avermelhada que vemos hoje saiu de lá quando os navegantes europeus viram o seu primeiro pôr do sol aqui nas Américas. Isso tudo tem uma implicação. Olhamos sempre para o passado, especialmente quando olhamos para o céu, para as estrelas, para as galáxias. As estrelas que vemos possivelmente não explodiram ou desapareceram enquanto vemos sua luz, como alguns afirmam. Mas não sabemos o que está acontecendo lá agora, lá, que fica a tantos anos-luz de distância. Isso jamais poderíamos saber instantaneamente, porque a velocidade da luz é finita. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia.